Vocês levam a sério o evento que vocês fazem. E aí, quando vocês escolhem pessoas, vocês devem ter alguns critérios para escolher. Eu queria agradecer pela confiança de ter convidado a gente para estar aqui. Lamento que não vou poder ficar todo o tempo. Estava ontem no evento aqui em São Paulo, aproveitando hoje. Não vou poder desfrutar de outros momentos. Quero ver meu querido Bitum daqui a pouco. Bom estar com você, camarada. Eu e ele juntos formamos um ponto de exclamação. Ele é aquela parte maior do ponto, eu sou o pontinho. Pode olhar que é muito evidente isso. Nem preciso eu estar explicando por quê que é assim. Mas é assim, fazer o quê? Bem, pelo menos o que está na minha cabeça e no meu coração é conversar com pessoas que estão à frente, seja de algum grupo dentro da igreja, exercendo algum papel de liderança, é gente que apoia e influencia outros a serem seguidores e seguidoras do Jesus de Nazaré. Então eu vim com o propósito de conversar com pessoas que têm uma vocação, que têm um chamado, que têm de alguma maneira uma sensação e um sentimento de que foi acolhido por Deus, e por assim se sentir, tem o prazer de transpirar e respirar a vida do Jesus Cristo de Nazaré, a fim de que outras pessoas sejam também marcadas pela vida de Jesus. E aí propus no meu coração conversar com vocês sobre um texto do apóstolo Paulo que está escrito na carta aos Efésios, no capítulo 3, do versículo 14 até o versículo 21. É um texto muito conhecido, espero de alguma maneira abençoar o seu coração, lhe animar para a vida e lhe ajudar de alguma maneira a ser um seguidor, uma seguidora do Jesus de Nazaré. Meu sentimento quando estou diante de um auditório assim, com tantas pessoas, é de que no conjunto vocês oram mais do que eu, no conjunto tem gente aí que evangeliza mais do que eu, no conjunto deve ter gente que lê a Bíblia mais do que eu, então não estou querendo me colocar como o menor, só na estatura, mas o menor diante desse cenário tão belo, diante dessa multiforme sabedoria de Deus. Aí nesse conjunto e nesse cenário nós temos uma multiforme sabedoria de Deus, de tal forma que eu sou privilegiado de estar olhando para vocês. Eu estou vendo muito mais a multiforme sabedoria de Deus em vocês do que vocês em mim. Mas aí faz parte dessa sensação de a gente viver pregando o Evangelho. Capítulo 3 de Efésios, a partir do versículo 14, Paulo diz assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome, toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no ser interior, no homem e na mulher interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, com todos os santos e santas, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Esse é um texto, como outras narrativas, assim, muito fecundo. Daria para a gente falar sobre oração, sobre poder de Deus na igreja, sobre a glória de Deus em Cristo Jesus. Vários temas estão embutidos aqui nesse texto. Mas eu quero assim me deter em 3 blocos desse texto, que é a ideia da habitação de Cristo na sua singularidade, ou seja, olhar para a sua interioridade, para a sua singularidade humana e procurar construir e trabalhar essa singularidade a partir da habitação de Cristo em você. O segundo aspecto que eu quero conversar com vocês sobre esse texto é essa ideia de compreender o amor de Deus, a largura, a profundidade, o comprimento, a altura do amor de Deus e compreendê-la com todos os santos e todas as santas. A ideia de que o amor a gente só entende se vivermos o amor de forma comunitária. Não dá para você entender o amor de Deus de maneira isolada. Então esse texto nos anima a entendermos essas dimensões inusitadas, extraordinárias do amor de Deus. A gente sempre fala sobre isso, você já deve ter escutado várias vezes, essa ideia de que a gente entende o comprimento, a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus, mas não sei, espero que você já tenha tido essa chance de ouvir essa percepção a partir da vivência com seus irmãos e irmãs, a partir da vivência com a sua família,
da sua igreja, que eu imagino, se for igual à minha igreja lá, é complicada para valer. Às vezes eu vou pensando que estou sendo evangelizado, às vezes eu vou pensando que estou evangelizando os irmãos da minha comunidade, mas é assim que a gente vive. Às vezes sou eu que dou pisada de bola e eles me orientam e me corrigem, às vezes é alguém lá que dá uma pisada de bola e eu tenho que dar uma orientada e uma corrigida, e assim a gente vai experimentando esse amor que gera espírito de humildade, ao mesmo tempo de percepção da graça de Deus e por aí vai. E a última parte do texto que diz respeito a, inclusive, pedirmos a Deus e Ele nos dá mais do que pedimos ou pensamos que tem a ver com oração. Vou falar sobre isso assim, um toque rápido sobre a minha percepção de oração no Evangelho, mas na verdade, nessa parte do texto que diz que o poder dele, a graça de Deus opera em Cristo Jesus, na igreja e para todas as gerações, eu quero me deter só na ideia de gerações, a ideia de legado, que legado nós queremos deixar, que legado a igreja evangélica brasileira, nesse cenário confuso e complexo do nosso país, o que é que nós queremos deixar para a geração que vem? Assim, não sei se é a minha decepção com a minha geração, eu sou mais encantado com pastores e líderes que me inspiraram do que alguns que eu tenho visto no cenário brasileiro. E talvez por conta disso, quero aproveitar essa ocasião para desafiar essa nossa geração a marcarmos com a vida do Jesus Cristo de Nazaré os adolescentes, as crianças, homens e mulheres que virão para continuar essa missão do Evangelho do Jesus de Nazaré. Eu tenho um amigo que é um exegeta muito, assim, respeito muito, né? E ele faz algumas pesquisas interessantes sobre a Bíblia. Ele me deu uma informação que eu ainda não identifiquei, mas ele me deu essa informação, vou passar para vocês como sendo a informação que eu recebi dele. Ele me disse que, buscando nos manuscritos, os mais antigos da carta que Paulo escreveu, que é chamada de carta a Éfeso, ele diz que nos manuscritos mais originais não tem o nome Éfeso, que o nome Éfeso aparece posteriormente. Quando ele me falou isso, eu comecei a ler Éfeso, eu comecei a perceber que possivelmente é verdade. Há poucos dias eu estava ouvindo uma pessoa fazendo um comentário na carta aos Efésios, um bom hermeneuta, e ele não tinha essa informação, mas a maneira como ele estava explicando Efésios me dava cada vez mais a garantia de que esse meu amigo tinha razão no que ele estava dizendo. Que Paulo escreveu uma carta circular e não circunstancial. Paulo escreveu uma carta que ela podia ser lida em qualquer lugar e em qualquer momento, e no lugar que ela estivesse, a pessoa então colocava o nome para os destinatários, ou seja, a carta estava em aberto, e eu poderia ler hoje assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, aos irmãos e irmãs que estão em São Paulo, na rua tal, número tal, no ambiente tal, ou seja, uma carta direcionada a você. De tal maneira que quando você lê a carta aos Efésios, você não precisa, por exemplo, perguntar o que é que ele estava dizendo para aquela comunidade, o que é que ele estava dizendo para outra comunidade. Por exemplo, se você lê 1 Coríntios, se a gente vai para o ambiente onde o pessoal tem aquela experiência da glossolalia e que fala do jeito que a gente não entende, aí Paulo diz que fale quando muito 2 ou 3, e se houver intérprete. Ou seja, essa mesma carta, se é lida num lugar onde ninguém fala desse jeito, Paulo talvez dissesse o seguinte: fala pelo menos um, porque para interpretar tem que ter pelo menos um falando. Então, você pode fazer a aplicação que você quiser, dependendo do contexto, interpretar o que é que a carta está dizendo naquele contexto e interpretar para a sua época e para o seu tempo. No caso dessa carta, tudo indica que você não tem que fazer muito esse trabalho. As informações são amplas, são profundas e plenas em qualquer lugar. Porque pela graça sois salvo por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Você diz isso em qualquer lugar. Quando ele fala sobre família, a família tem a mesma estrutura em qualquer lugar. Então, quando ele fala sobre bendito Deus e Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus, isso você não precisa dizer o que é que ele estava dizendo para essa comunidade, o que é que ele quer dizer a mim. Então, um primeiro aspecto que eu acho bonito nessa carta é essa informação. Ou seja, eu queria lhe animar a você mergulhar um pouco mais nessa carta, que para alguns é a pérola do Evangelho, para alguns estudiosos dos textos bíblicos, é o tipo de carta que, se você não tivesse outros textos bíblicos, você só lendo essa carta, você poderia entender tudo a respeito da graça de Deus e da bondade do Senhor. Seja como for, Paulo está escrevendo essa carta com essa intenção, tudo indica, de deixar um documento doutrinário, um documento teológico bem fundamentado, e ele faz isso quando escreve a carta chamada de carta à igreja que está em Éfeso, e ele faz isso também quando ele escreve a carta aos Romanos. O que me impressiona nesse texto, talvez o de Filipenses, a circunstância em que Paulo se encontra,
me impressiona mais quando eu leio Filipenses do que Efésios, mas é bom ter essa informação, é que ele estava na cadeia em Roma, Paulo estava preso, possivelmente quando escreveu 4 cartas, Efésios, a carta aos Colossenses, a carta aos Filipenses e a carta ao seu amigo Filemon. Estou explicando isso, o fato de que ele está na prisão, porque aí nos versículos 12, 13, ele fala da sua prisão, ele vem falando também nessa carta um pouco sobre o Evangelho e a pregação do Evangelho, e ele diz assim, por essa causa me ponho de joelhos. A impressão imediata que se tem quando ele diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, que está aí no versículo 14, que nós acabamos de ler, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra, quando ele usa essa expressão, dado o fato de que ele estava preso e o Evangelho sendo propagado a despeito da prisão, por muito tempo se acreditava que Paulo estava dizendo o seguinte, por essa causa, por causa da pregação do Evangelho, a despeito da minha prisão, eu me coloco de joelhos. E aí, lendo um pouco mais e buscando outros intérpretes, outros estudiosos, eu fui em busca de um texto do John Stott, ele faz um comentário muito interessante sobre o livro de Efésios, e ele diz 2 coisas sobre, por esta causa me ponho de joelhos, que me encantou. Ele diz que Paulo está informando que se coloca de joelhos por 2 razões básicas. Primeiro, a revelação que lhe foi dada, o conhecimento que lhe foi dado e o chamado que lhe foi confiado. E se a gente ler direito o capítulo 3, é isso mesmo. Paulo diz que ele recebeu aquilo que ele escreveu resumidamente. No começo do capítulo 3, ele diz, isso que eu escrevi resumidamente é o que Deus me revelou, é o que Deus me deu. O resumidamente é o capítulo 1 e o capítulo 2. Então, se você quiser entender o que é que Paulo chama de mistério que Deus resumidamente deu a ele, é capítulo 1 e capítulo 2. Então, tudo que está no capítulo 1 e no capítulo 2 é o que Paulo está chamando de esse mistério que resumidamente eu recebi de Deus. Depois ele diz que esse mistério que ele recebeu de Deus, Deus confiou para que ele pregasse aos não-judeus, aos gentios, às comunidades que não conhecia a respeito dos oráculos de Deus, que não conhecia sobre as leis que foram repassadas aos judeus. Então ele vai dizer mais ou menos o seguinte, diante desse cenário, do mistério que me foi revelado, e diante do ministério que me foi confiado, eu me prosterno, eu me curvo diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra. Então 2 coisas importantes aí para a minha vida e para a sua vida, que é, Deus deve ter revelado a você um tipo de dimensão do Evangelho que a gente precisa acolher, receber e perceber como dádiva de Deus. Então, do jeito que Deus revelou a Paulo, de uma certa forma, dimensões do Evangelho, a Pedro, ainda que ele e Paulo tivessem os mesmos fundamentos, Pedro recebe certas noções do Evangelho, ou da propagação, ou da missão, que não eram semelhantes à de Paulo. É tanto que, quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele diz que ele recebeu a destra de Pedro, Tiago e João, a fim de que eles ficassem em Jerusalém pregando aos judeus, e ele, Paulo e Barnabé, fossem para os gentios. Então eles tinham percepções do ponto de vista missionário, do ponto de vista estratégico, que tinham as suas diferenças. Mas isso, possivelmente, por inferência, eu posso dizer que você também recebeu alguma percepção a respeito de Deus e a respeito do Jesus Cristo de Nazaré. Ontem eu estava ouvindo um amigo, muito encantador a palestra que ele estava dando, ele dizendo assim, eu passei por 2 momentos de conversão. Aí ele fala de um primeiro momento e um segundo momento. E é interessante porque o segundo momento parece ter sido uma ampliação da percepção que ele teve do Evangelho, da sua missão e da sua vocação. Naturalmente, cada dia a gente vai melhorando nessa percepção, mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que Paulo diz, me foi dado uma revelação, eu tive uma compreensão de Deus. E ela pode se ampliar, no meu caso e no seu, eu tenho certeza que precisa se ampliar. E ele diz, e Deus me confiou também uma vocação, Deus me confiou um ministério. E o que é interessante, então, é a reação. A reação não é de arrogância, de prepotência, de se sentir o poderoso, o cara. Né? Interessante que ele diz, Deus me deu uma revelação, Deus me deu uma vocação e uma missão, e eu me curvo diante disso. E me curvo diante da igreja, tanto a que está no céu como a que está sobre a terra. Paulo não diz assim, eu me tornei arrogante, eu me tornei o cara, eu me tornei poderoso. Paulo não é o cara que cantaria, eu subo no mais alto que eu puder para chamar a tua atenção para mim. Paulo não cantaria, porque ele sabe que ele não vai chamar a atenção para ele sabe que o centro da atenção é Deus. E que se ele se reúne, ele reúne para estar diante de Deus e para adorar a Deus. Ele não é o centro, né? Então, se Deus deu a você uma revelação, e se Deus deu a você uma vocação e uma missão,
Se você é líder, em algum lugar você exerce esse papel da revelação que Deus lhe confiou e da missão da revelação que Deus lhe deu e da missão que Deus lhe confiou, a primeira coisa é se prosternar, é se curvar. Por essa causa, me ponho de joelhos. Diante disso, eu me curvo, não só pelo reconhecimento da sua pequenez, não só pelo reconhecimento da sua fragilidade, não só pelo reconhecimento da sua história perversa, no caso de Paulo, que perseguiu os cristãos, alguns até a morte, outros até a prisão, e ele reconhece tudo isso, e diante de todo esse chamado, de toda essa vocação, considera-se um miserável pecador. Dos pecadores, o principal. Diferente do glamour e das coisas que acontecem nos nossos dias. Eu lembro, eu fui pregar numa igreja em Fortaleza, eu acho que tem que ser bem recebido. Eu aqui sou muito bem acolhido, sou muito bem abraçado. Eu acho que isso tem que acontecer mesmo, não é problema. Mas eu fui numa igreja em Fortaleza e tinha 2 senhores para me recepcionar. Eu parei o carro, tinha um lugar para colocar o carro. E aí, quando eu fui me dirigindo, ele disse, não, peraí, o senhor tem que ir com a gente. Eu disse, como assim? Ele disse, não, é porque faz parte da liturgia, né? Fazia parte de um negócio de glamour, eu ir pelo tapete vermelho, né? Eu disse, mas o púlpito é ali? Ele disse, Eu digo, não, eu não vou me perder não, pode deixar que eu acerto o caminho. Tem um corredor por onde eu possa passar? Eu estou feliz que aqui as cadeiras que são iguais para todos nós, vocês estão sentados nas mesmas cadeiras que nós estamos sentados. Porque a lógica e a estética da catedral é de que tenha umas cadeiras bonitas aqui em cima para dizer que os caras que estão em cima são mais santos, mais importantes, estão mais perto de Deus do que as pessoas. E o pessoal fica sentado lá nos bancos duros. Essa arquitetura e essa estética da cátedra, ela é diferente da lógica do Evangelho. Eu não estou dizendo para o cara tirar as cadeiras, não. Pode deixar as cadeiras lá e pode deixar essa mesma arquitetura, não tem problema. É até legal, porque chega um cara mais baixinho e ele pode falar e você pelo menos enxerga lá de longe e tal. Esse não é o problema é outro. Porque com Jesus essa lógica também quis se apresentar. E no dia que essa lógica quis se apresentar, Jesus respeitou a cultura. Vocês me chamam na cultura de vocês de mestre e senhor e dizeis bem porque eu sou. Mas deixa eu dizer como é que é na minha cultura. Referindo-se ao Evangelho, referindo-se ao reino de Deus. Quando eles chamaram Jesus de mestre e senhor, que Jesus disse que eles estavam chamando bem, e era assim que ele era, ele pegou uma bacia, uma toalha, e foi lavar os pés dos discípulos. Ou seja, a hierarquia é invertida. Ou seja, no dia que você encontrar uma arquitetura, onde o design está indicando que as pessoas que estão em cima são mais importantes, se tiver sinais do Evangelho, a leitura que nós vamos fazer em nossa cabeça é as pessoas que estão ali em cima, estão ali porque têm no coração e têm uma disposição interior de pegar a bacia, pôr água na bacia, toalha, e eles vão lavar os pés dos plebeus que estão aqui na reunião. Essa é a indicação do Evangelho. Tem esperança para mim no Evangelho. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros serão os últimos, e diz que os maiores serão menores e os menores maiores. Eu tenho esperança. Ou seja, o Evangelho propõe uma hierarquia invertida. As crianças que não pagam a conta, crianças que não têm ainda projeto concreto de vida, elas são as prioridades no reino de Deus. No livro de Tiago, os pobres sentam nas cadeiras da frente e os ricos vêm na sua insignificância. Por isso que Tiago diz, o pobre chegue com a sua dignidade, capítulo 1 de Tiago, versículo 5, o pobre chegue com a sua dignidade e o rico com a sua insignificância. O rico é insignificante como pessoa? Não, ele é insignificante no que diz respeito ao cifrão que está na testa dele. Jesus gostava tanto de dinheiro que deu dinheiro para o Judas. O Judas era o tesoureiro. Jesus estava nem aí para a grana. Né? E já viram aquele texto onde Pedro e João chegam lá na porta do templo e aí o cara pede uma esmola, pede lá uma ajuda, nós não temos prata nem ouro, porque não foi eu que escrevi o texto. Se eu tivesse escrito aquele texto, eu tinha feito uma frase lá, por mais que fosse considerada apócrifa. Nós não temos prata nem ouro. O tesoureiro suicidou-se e nós não sabemos o que é que ele fez da tesouraria, o que é que ele fez do dinheiro, né? Nós não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Então, Paulo recebe uma vocação, experimenta uma revelação. E por causa do Evangelho, isso não gera glamour, arrogância, prepotência, ganância.
não gera em Paulo nenhum tipo de interesse que não seja o interesse do Evangelho. Estou dizendo isso porque, às vezes, em nossa vocação, nós, em vez de nos reportarmos aos paradigmas do Evangelho, às virtudes do Evangelho, a esses valores invertidos do Evangelho, nós somos impulsionados por todo o esquema e por toda a estrutura desse mundo desgraçado onde nós estamos, e não temos a mesma humildade, a mesma simplicidade de dizer o que Paulo está dizendo. Por essa causa, e diante dessa revelação, e diante desse chamado, e diante do fato de que agora eu sou um seguidor de Jesus de Nazaré, eu estou curvado e não arrogante. Eu me prosterno. Eu me curvo e não me curvo só diante do Pai, eu me curvo diante do Pai e de toda a família, de toda a igreja, Esse gesto de prosternação profunda, isso me encanta nessa primeira expressão de Paulo. E aí, como é que a gente foge disso? Como é que a gente pode ser protegido dessa história toda e desse cenário todo, desse glamour todo? Você só foge disso se cumprisse em você o que o texto diz a seguir. E assim habite Cristo em vossos corações. Por mais que seja bela a nossa interioridade, por mais que seja bela a sua singularidade humana, ela está maculada pelo pecado. Eu continuo maculado pelo pecado. Eu continuo marcado pelas minhas maldades. Às vezes, voluntariamente, eu cometo meus erros. Às vezes, cometo a imperícia e, quando me dou conta, aconteceu depois. Como é que eu posso me livrar disso? Paulo propõe a habitação de Cristo em nossos corações. E assim habite Cristo. E assim tenha você uma casa invadida pelo Cristo, pelas marcas do Cristo, pelo jeito do Cristo, pelos paradigmas do Cristo, pelas virtudes do Cristo, pela vida de Jesus. E assim habite Cristo em vossos corações. Meu querido, minha querida, cuida da sua singularidade. Cuida da sua interioridade. Cuida da sua vida. Você é uma composição genética ímpar. Não existe outra igual. Você é a imagem e semelhança de Deus. Davi se alegra com essa verdade e diz: de um modo assombrosamente maravilhoso eu fui formado. E a expressão que ele usa em hebraico, fui formado, é semelhante à expressão que Paulo usa no grego para dizer que nós somos feitura, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Essas duas expressões reportam um cenário em que Deus está como que um artesão com os seus dedos burilando a sua existência. É Deus como artesão fazendo a tecelagem da sua vida. Alguns vão exagerar no texto de Davi dizendo que Deus estava fazendo o tecido ósseo, porque diz, ele me teceu, fez o tecido ósseo, tecido cartilaginoso. Eu acho que é um pouco de exagero, mas a ideia que eu acho linda desse texto, é uma ideia puramente poética, é você imaginar Deus assim, bem assentado, programando criar você. E na sua criatividade dizendo, vou fazer uma composição genética que não existe igual. O que é mais encantador disso? É que quando eu olho para você, eu preciso ver essa criação de Deus. Porque a imagem e semelhança de Deus, eu vou perceber nisso e não no seu título. Eu vou perceber a imagem e semelhança de Deus não é na sua conta bancária, é nessa singularidade. Então, quando Paulo fala da multiforme sabedoria de Deus, que se manifesta na igreja, ele está falando dessas composições individuais, que no conjunto gera uma beleza da multiforme sabedoria de Deus. Cada um com o seu talento, com a sua habilidade, cada um sinalizando a sua fragilidade, a sua limitação, mas no conjunto todos nós percebendo a multiforme e graciosa sabedoria de Deus. Anselmo Grün é um pensador muito interessante, é um alemão, ele diz que todos nós somos como que uma única e peculiar comunicação de Deus para a nossa geração. Ou seja, você é uma comunicação sobre Deus para a sua geração, e em certo aspecto eu só consigo ver em você essa comunicação única. Razão pela qual, olhando para os seres humanos, eu posso ver de forma mais ampla a comunicação de Deus. Mas em você, eu vou perceber uma única, que o outro não tem. Então, nunca permita que outras imagens, que outras figuras, que outras capas e sombras se apresentem em vez de você. Não sei se isso vai ajudar para você entender. Eu, num período da minha vida, tirei a terça-feira para atender casais. Eu achava que a terça-feira eu estava um dia legal, cabeça boa.
eu atendia casais. Aí, uma vez pela manhã, atendi, não me lembro, 3 ou 4 pessoas. Aí a meninazinha que fazia lá as anotações chegou para mim e disse: pastor Carlinhos, eu sei que o senhor atendeu, já ia para casa, mas tem uma senhora que quer falar com você, mas ela pediu para não ser identificada. Mas assim, já está na hora de almoçar, eu vou ligar aqui para a Dinha, digo a Dinha que vou atrasar um pouco, atendo e vou depois. Não precisa o senhor ligar, fique tranquilo, não ligue não. Aí eu, então manda a senhora entrar. Quando a senhora entrou, era minha esposa. Bom dia, pastor. Eu tive uma doença desgraçada há pouco tempo e esse meu braço direito não está ainda com a mobilidade suficiente. Aproveito esse intervalozinho só para dizer, eu tive chikungunya em fevereiro. Ricardo Bintou me visitou, ainda estava bem quebrado, né? Só para você entender essa doença, quem não teve, é uma doença que quando começa, você pensa que vai morrer. E aí quando ela se instala, você pede para morrer. E aí quando ela passa, você se arrepende, porque não morreu, por causa das sequelas. Aí a Dinha vai lá, entra. Bom dia, pastor. Achei que ela estava brincando, nunca me tratou assim. Bom dia, irmã. Sente. Ela sentou-se. E aí, tudo bem com o senhor? Eu digo, tudo bem, com a senhora? Tudo bem. A senhora quer conversar comigo? Quero conversar. Mas assim, a senhora quer conversar sobre o quê? Eu quero conversar sobre o meu marido. Uau. A senhora quer conversar sobre o seu marido, Então fala. E aí me preparei achando que estava pronto para ouvir sobre o marido dela. Ela começou a xingar o cara. Eu disse, não, mas você se lembra, Dinha? Isso aí que você está dizendo é porque... Peraí, pastor, não fique defendendo o meu marido, não. Eu sei que o senhor é amigo dele, mas fique caladinho aí, fique na sua, né? Xingou o cara para valer e eu tive que ficar só escutando. Aí me vieram 2 ideias e eu não joguei fora, né? Porque eu ia sair perdendo na situação. Uma era, deixa esse cara. Eu não ia falar isso, que eu queria sair perdendo do lado de cá, né? A outra era, não podia dizer isso, porque como pastor eu não tenho o que dizer se a pessoa casa, se termina o casamento, é a pessoa que tem que dizer. Eu sei dizer sobre o meu casamento, sobre o casamento dos outros eu não sei dizer nada. O máximo que eu posso fazer é algumas perguntas boas e tal, né? E aí conversamos, achei interessante a ideia dela, e depois saímos batendo papo no carro e tal. Eu não lembro se foi, isso foi uma terça-feira, não sei, não lembro bem se foi no domingo seguinte ou 2 domingos depois, ela estava assim conversando com 2 senhoras. Aí eu me aproximei. E aí, irmã, como é que a senhora está? Que isso? Você nunca me tratou assim? Eu digo, não, estou falando daquela irmã que veio falar comigo na terça-feira. Ah, sim, tal. E seu marido, como é que está? Ah, depois que o senhor conversou com ele, melhorou um bocado, está bem para valer, né? Por muito tempo eu fazia essa elaboração achando que ela tinha me ajudado a definir 2 papéis na vida, o papel de marido e o papel de pastor. Mas foi depois de algumas leituras que eu percebi que havia algo a mais, que era a minha singularidade, ou seja, pastor e marido eram papéis que são interessantes, e você vai no diálogo com a sua singularidade, as relações do meio ambiente, você vai construindo essas personas e esses papéis. O cuidado é não permitir que essas personas e esses papéis abafem quem você é. Isso é tão sério que eu estava na cidade do Apodi, no Rio Grande do Norte, essa minha altura, esse meu jeito assim de Papai Noel, não sei o que é. E aí tenho facilidade de conversar com adolescente, daqui a pouco os adolescentes estavam ali batendo papo e tal, e o Carlinhos, não sei o que. Aí o pai chega e diz, respeita o pastor, menino. Porque Carlinhos era palavrão, né? Tem que ter pastor antes, porque só o nome não serve, né? E alguns pastores, que se você não disser pastor, o cara não fica satisfeito. E alguns, como o nome pastor ou o título pastor se tornou vulgar, os caras estão inventando outros mais para ver se dá mais ibope, né? Porque não tem confiança que a singularidade é a melhor comunicação. Ou seja, você não é reconhecido pelo título, você não é reconhecido pelo seu pecado, não deve ser reconhecido pela imagem pública, pela sua sombra, você não precisa ser reconhecido, você precisa ser reconhecido como um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é tão sério, que uma das vezes eu falando, acho que era no Rio, terminou a reunião, um pastor chegou e disse, cara, eu estou precisando me arrepender diante de um rapaz lá da minha comunidade. Cara, ministro de louvor, fazia um louvor legal na igreja,
2 filhinhos, a nossa igreja não tinha muita consciência sobre a manutenção do ministério dele, ele passava muita dificuldade. Uma outra comunidade convidou o rapaz, sustenta a família, sustenta os garotinhos, e eu quebrei a minha amizade com ele. Eu percebi que eu era amigo do talento dele, que eu gostava da produtividade dele na comunidade, mas eu percebi que eu não tinha nenhum vínculo com ele. No momento que rompeu o talento e no momento que rompeu a habilidade dele, nós não tínhamos mais nenhum vínculo, porque nós éramos conhecidos pelo talento e pela habilidade, e os talentos e as habilidades, o interesse que eu tinha e a capacidade que ele tinha, era que estavam casados e não eu e ele. Ele disse, eu preciso, não é nem chamá-lo para a igreja de novo, mas é dizer que ele é mais importante do que o talento dele. Juliano, você é o Juliano, cara. Seu talento é maravilhoso. Mas você, para mim, é mais do que o seu talento. Você é meu irmão, cara. Vitor, você é meu irmão, cara. Você prega legal demais, você é uma bênção, cara. Mas no dia que você não puder pregar, acontecer qualquer crise aí, cara, você vai continuar sendo meu irmão. E no dia que você pisar na bola, eu vou ficar olhando para você. Eu sabia, cara, que eu e você somos assim. A gente pisa na bola. Então não é porque pisa na bola que a gente vai ficar amigo. Nós somos amigos. Eu consigo sentar com amigos que a igreja hoje não senta mais com eles. Falar dos netinhos, da vida. Porque nós estamos preocupados se o cara é armeniano ou se o cara é calvinista. E a gente faz uma briga louca com isso. O Armínio e o Calvino já morreram, acho que eles nem brigam mais por esse negócio. Aliás, eu acho que eles nem brigavam assim como essa geração. Aliás, porque essa geração gosta de briga. Nós somos uma geração da beligerância, terrorismo, gangues, crime organizado, facções. Estou num momento difícil da vida. Há muito tempo trabalho em comunidades pobres, venho trabalhando em Fortaleza com garotos envolvidos em essas situações de violência. Estou com um problema. Os meninos que são, entre aspas, batizados nas facções, eles não podem deixar a facção nem pela igreja. Antes, não, você falava, ia lá com o garoto, ó, rapaz, o menino agora é lá da nossa igreja, se converteu. Ele agora, ele faz um tipo de voto e um tipo de compromisso, depois de lido o estatuto, e é recebido como batismo. E antes, ele podia ser assassinado se ele fosse para outra gangue, outra facção. Agora, se ele vem para a igreja, os caras mandam eliminar, porque ele fez um batismo de que só sai dali se a morte tira, só sai dali pela morte. Mas é uma geração que gosta. Nós somos uma geração beligerante no trânsito, no futebol, na música na igreja. Peguei meus inimigos e os atravessei. Posso pisar na tropa e saltar a muralha. É uma música legal para a gente cantar nos presídios, que os caras estão doidos para pisar na tropa e saltar a muralha. E aí, se você não se der conta, a violência, o glamour, e vários elementos que estão aí no cenário desse contexto começam a tomar conta da sua singularidade, de tal forma que nós não vamos mais enxergar a imagem de Jesus em você, nem vamos perceber mais quem você é. E aí vamos celebrar não mais o Cristo, e não mais a ressurreição, e não mais a nova vida, mas vamos nos alegrar com o glamour. Não tem muitos dias era um hotel muito chique, eu estava achando muito chique o hotel, honestamente. E tinha um grupo evangélico lá no hotel, e na hora lá do pessoal colocando a refeição, 3 meninas conversando. O meu sonho, nada com ir para Dubal, nada assim, o sonho era ir para lá. Porque sonhar pequeno e sonhar grande não faz diferença, segundo a frase dela. Porque na linguagem dela eu fiquei pensando, né? Então, nascer numa manjedoura é sonhar pequeno. Fazer uma entrada triunfal montada no jumentinho é sonhar pequeno. E fazer missão no Piauí é sonhar pequeno demais, porque é um dos estados do Brasil com um dos menores índices de desenvolvimento humano. É sonhar pequeno. Então, se nós não tomarmos cuidado com a nossa singularidade e com a invasão de Jesus, nós vamos nos permitir, invadidos por uma pressão externa. E aí o que nós estamos chamando de Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré não diz mais do Evangelho de Jesus de Nazaré, mas diz de todo um arquétipo e toda uma matriz que invadiu o nosso jeito de ser, que aí as pessoas não entendem mais o Evangelho. Acham bonitas as nossas programações, mas não entendem sobre Deus. Ficam encantadas com o programa da igreja,
mas não sabem sobre Deus. Ficam encantadas com a nossa eficiência e com a nossa capacidade. Por favor, sejam eficientes. É legal fazer a coisa com eficiência, mas cuidado para que isso não cubra a beleza do Evangelho. Como se livrar disso? Assim habite Cristo. Se permite invadido por Cristo. Todos nós fomos pré-desenhados, pré-organizados, predestinados. Se é presbiteriano, põe predestinado. Né? Se é pentecostal armeniano, fala pré-organizado, pré-desenhado. Seja como for, não estou falando de predestinação ou não, estou falando do macroprojeto. Existe um macroprojeto da minha vida e sua. Jesus Cristo é o macroprojeto. Existe um alvo, existe um roteiro, existe um plano final, existe um projeto de vida que é ser semelhante a Jesus. Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória pelo poder do Espírito até a imagem do Jesus Cristo de Nazaré. E ele diz que como Ele é, nós seremos, e como Ele é, nós veremos. Ou seja, o projeto final da vida é você andar como Jesus andou e viver como Jesus viveu. Eu não tenho conseguido isso direito, mesmo tendo sido cativado pelo Espírito Santo sempre. O Espírito Santo me cativa, eu quero responder bem. Enquanto puder, eu vou responder, mas é claro que eu respondo com as minhas limitações. E não cheguei lá, e não vou chegar tão cedo, e vou morrer e não vou chegar. Mas eu posso garantir, quem me conhece pode dizer isso comigo, eu sou melhor do que há 10 anos atrás. Eu sou melhor do que quem eu era antes, porque o meu referencial não é o outro, o meu referencial é minha própria história. Então Paulo diz, assim habite Cristo em vossos corações. As virtudes do Jesus de Nazaré. Aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. As virtudes que ele ensina para a gente no Sermão da Montanha. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os sensíveis, felizes os que choram. E tudo indica que não é feliz o homem que verte lágrimas, a mulher que chora. Tudo indica que é feliz aqueles que choram, porque têm aspiração e a expectativa por um consolador. Porque só chora essa lágrima inusitada quem deseja o Consolador. Só chora essa lágrima estranha, esse sentimento profundo, quem é capaz de pedir, 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 bater, 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 buscar, buscar, buscar. Já leu esse texto em Lucas? Pedi, pedi e dá-se-vos-á, batei, batei e abre-se-vos-á, buscai e achareis. Qual de vós é o pai que, se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Esse texto está falando de Espírito Santo. Então você chega para uma pessoa e diz, o texto diz pedir, pedir, já pedi tanto casamento, Deus não me deu. O texto não está prometendo casamento, não. Pode pedir casamento, por favor, mas não à luz desse texto. Quer uma casa nova? Peça. Não sei se Deus vai dar. Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça, imagina eu e você. Esse texto está falando que o nosso fascínio é o fascínio pelo Espírito. Invasão do Espírito Santo, assim habite Deus em você, habite Cristo, habite o Espírito Santo. Felizes os que choram, felizes os homens e as mulheres que têm essa fascinação pelo Consolador. Felizes os homens e as mulheres que diante do trono podem dizer como João, e eu chorava muito. É desse choro que o texto está falando. Felizes os que choram, felizes os mansos, felizes os misericordiosos, felizes os pacificadores, felizes os limpos de coração, as limpas de coração. Felizes, 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 realizados com a vida, plenos de existência, em paz com Deus, em paz com a alma, em paz com todas as relações, visitado por indignação e com a paz na alma. Às vezes marcado pela doença, pela enfermidade e visitado pela paz de Deus. Foi assim que eu percebi uma senhora que eu visitei há poucos dias, num estado de saúde deprimente, e o coração e a emoção batizada de alegria e paz. Coisa linda, coisa maravilhosa. Para mim essa água, vou orar muito por você. E a Bíblia diz que quem dá um copo de água a um profeta, se é que eu sou profeta, não sei, recebe galardão de profeta, né? E galardão de profeta é chibatada e cadeia, então a gente tem que orar por ela. Dá para perceber como é que é o Evangelho? É isso. É tudo pelo avesso. É um caminho estreito, apertado. Né? Felizes.
Felizes quando por minha causa mentirem, disseram todo mal contra vós. Regozijai-vos, porque assim aconteceu também com os primos históricos de vocês, com os irmãos históricos de vocês. Assim também aconteceu com os profetas, com Jeremias, com Abacuque, com Amós, com João Batista. E parece-me que a ideia é assim, essa ideia de se dá água a profeta, recebe galardão de profeta, que é a cadeia, porque eu acho que a ideia é mais ou menos assim. Pega o João Batista e depois oprime um dele. Corta a cabeça do João e crucifica o primo dele. É assim. Isso é evangelho. Você quer esse evangelho? Segunda parte desse texto fala sobre essa ideia do comprimento, da largura, da altura e da profundidade do amor de Cristo em comunidade. E aí, meu querido? Tem que amar. Não sei se essa minha resposta está correta, mas uma senhora me perguntou uma vez, pastor Carlinhos, amar é mandamento ou sentimento? Eu disse, tanto faz. Depende de quem é que está do outro lado. Se é mãe com filho, nem precisa de mandamento, ela ama de graça. Isso é tão natural no ser feminino, claro que tem exceções, mas é tão natural no ser feminino, que para se falar do amor de Deus, fala-se assim, ainda que uma mãe abandone, porque não se pressupõe que a mãe abandone, ainda que a mãe abandone, Deus não abandonará. Tal é o sentimento feminino. Então, se é mãe e filho, gente, pode ficar tranquilo, que vai amar com todas as entranhas. Agora, se é inimigo, aí precisa de mandamento, que eu não tenho sentimento nenhum para amar inimigo. Minha vontade é esganar o cara. Minha vontade é arrancar até os últimos cabelos, que eu sei o que é ficar sem cabelos, né? Ama como você se ama. Ama como você se ama. Ama o teu próximo como? A ti mesmo. Então deixa eu correr. Esquece o amor, vamos lá para o final. Legal. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama. Se permita batizado e batizada pelo Espírito Santo para amar. Ama como você se ama. Ama com a doação mais profunda que é a doação do Jesus de Nazaré. Ama com o sacrifício mais profundo da vida. Ama como Jesus amou Pedro. Ama como Jesus amou Judas, dizendo ao Judas que a despeito do Judas ele podia continuar molhando o pão no seu vinho. Ama. Ama intensamente. Ama como Jesus amou os caras que a gente gostaria de eliminar da vida e da existência e dizendo a eles, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ama a semelhança de Jesus que olhou para os seus algozes e disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E assim habite Cristo em vossos corações. E habitando Cristo, não tem jeito, meu querido. Nós vamos amar com o amor de Cristo. E vamos amar como Deus em Cristo nos amou. Vamos amar como Deus em Cristo nos amou. Que você seja batizado de amor, que você seja batizada de amor. E aí a última parte do texto, então, Paulo diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus para todas as gerações, para todo sempre. Amém. Esse é o milagre que eu queria que ficasse hoje em você. Que sem você se aperceber, adolescentes e jovens no futuro estivessem dizendo o que nós ouvimos na oração do Juliano hoje aqui. Pai, ele nem sabia o que ia falar sobre o legado. Ele dizendo, Pai, o legado que muitos deixaram, a tocha que muitos deixaram. Que você seja uma pessoa, meu querido e minha querida, que deixe um legado, que deixe uma marca. Eu escrevo sobre esse cidadão porque ele deixou legado. As faces de um mito, a fascinante história de um cabra de Deus na Terra do Sol, é de um camarada que se converteu alguns dias antes do Lampião entrar lá no Ceará. O Lampião estava fazendo a percussão pelo Ceará e essa família estava armada para receber o Lampião. E por graça de Deus, 2 missionários chegaram nessa família e os caras se converteram em meio à maior confusão. É tanto que tem um capítulo que eu digo assim, conversão em meio à briga. Meu avô teve que puxar um rifle e gritar para 2 caras que estavam atrás assim, dizendo, não vou me ajoelhar que eu não estou vendo o santo. Ele apontou e disse, ajoelha todos os dois, vocês não estão vendo o santo, mas estão vendo o homem. Termina a reunião, meu pai se converteu. Sabia nem ler, aprendeu a ler lendo a Bíblia. Tinha 4 animais de carga que fazia percurso de 200 quilômetros da cidade de Morada Nova, Fortaleza, Morada Nova. Vendeu 3, ficou só com 1, arranjou uma Bíblia. Há poucos meses eu encontrei a foto de Antão Pessoa, um comportor de Bíblia,
que foi esse senhor que repassou a primeira Bíblia para o meu pai. E esse homem passou a ser um pioneiro da evangelização aí no oeste do Rio Grande do Norte, Ceará. Fez coisas extraordinárias e deixou muitos legados. Por onde eu ando dizem uma coisa muito simples. Seu João Queiroz era um homem simples, de poucas palavras, mas o que valia era a integridade e a vida dele. O que marcou a gente, e aí cada um fala, né? Era o amor e a beleza do Evangelho que estavam presentes nas entranhas. Transpirava a vida do Jesus de Nazaré. Meu querido, qual o legado que você pensa em deixar para a futura geração? Nunca esqueça, legado se interpreta e se decodifica com o verbo ser. Nunca com fazer. Nunca com ter. Legado sempre é decodificado. Legado é sempre interpretado com o verbo ser. Ela era uma vovó bondosa. Ele era um homem íntegro. Ele era um pai dedicado e cheio de amor. Ela é sempre no verbo ser. Sempre no verbo ser. Tenta depois, numa listinha qualquer, pôr sobre você algumas frases aonde você possa dizer: quero deixar para o meu pai, para a minha mãe, digamos que não se cumpra o processo natural da vida, você morra antes do pai e da mãe, você diz: eu vou embora, mas vou deixar essa descrição. Eles vão poder dizer sobre mim assim. Vou deixar para os meus filhos, para as minhas filhas. Imagina você tem um namorado e o namoro foi só de 6 meses, só de 8 meses. Acaba o namoro, não se fecha num casamento, mas o rapaz sai encantado e diz: mas eu aprendi muito com aquela menina. Imagina um rapaz que encontra uma menina, ou uma menina que encontra um rapaz, e aí não deu em casamento, acabou aquele momento de construção da vida, diz assim: olha, já tive 5 namoradas, mas nenhuma com a vida que essa menina tem, com a integridade dessa menina, com a beleza de vida que ela tem. Nunca encontrei um cara igual a esse. Quem sabe depois até você vai casar e ficar frustrado. Estou casado há 30 anos, mas aqueles 6 meses de namoro com aquele menino. Por favor, né? Cuida da interioridade, cuida do coração, cuida da sua singularidade, do seu ser mais profundo, e assim habite Cristo no seu coração. Se permita batizado e batizada de amor, e se permita ser alguém que de maneira estratégica e consciente deixa alguns legados para as futuras gerações, e assim Deus abençoe as futuras gerações. Amém. Vamos ter um momento de oração, então? De entrega, abre o coração para Deus, né? Convida para que essa visitação do Espírito Santo e do Jesus de Nazaré esteja em você. Se vocês não ignorarem, eu estou com o mesmo sentimento da última vez, né? E com esse texto agora é que está me empurrando, que é por esta causa me ponho de joelhos. Então, minha vontade é de me colocar de joelhos. Se você quiser também se coloca de joelho, mas eu vou me colocar ajoelhado. Reconhecemos, Senhor, a bondade sobre nós. Reconhecemos, Senhor, a graça sobre nós. Reconhecemos, Senhor, a realidade toda Tua que foi revelada a nós individualmente, segundo os Teus propósitos, segundo o Teu querer. E nos colocamos sim de joelhos diante de Ti, para que essa verdade nos leve a ser, para que nos satisfaçamos, para que a nossa alegria encontremos plenitude em sermos no Senhor, em sermos
em Ti, e isso ser o bastante, este ser, Senhor, o nosso projeto maior, diante dos nossos filhos, diante dos nossos parceiros de vida, diante dos nossos irmãos, da nossa comunidade, Senhor, para que assim algo verdadeiro, puro, possa ser perpetuado, continuado, Senhor, além de nós, quando não mais estivermos aqui. Por essa razão, nos colocamos de joelho, por esta causa, nos colocamos de joelho. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor. Tá bom. Tá, pode falar. Esse livro que eu tenho aqui é a segunda edição depois de 20 anos. Só para dizer para vocês que ainda nem foi feito lançamento nenhum. Como ele saiu agora recente, aí eu trouxe aqui para vocês. É um livro de 300 e tantas páginas. Nas livrarias ele está aí na faixa de 55, 57. Aqui, como nem fiz lançamento ainda, ele pode ir por 40. Então, quem quiser ter acesso, se quiser que eu suje a página aí dando autógrafo, fique à vontade. Só que tem que ser agora durante a tarde, porque eu vou, depois da mesa, sair correndo para o aeroporto. Não é isso? Não é assim? Obrigado, pastor.